Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lídia, sejam bem-vindos ao canal Gêmeos de Primeira Viagem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bronquiolite. O outono está chegando e com ele vai chegar junto aí uma tropa de vírus que irão nos atormentar aí durante todo o outono e o inverno. Então até mês de setembro vamos sofrer aí com esse monte de vírus respiratórios que nos atingem. Mas os principais atingidos pelos vírus são os bebês de até 1 ano, principalmente os bebês prematuros. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, e quanto mais novo é o bebê, mais o VSR causa problemas. A gente vai falar também sobre a vacina, que recentemente foi liberada aí pela Pfizer, e eu também quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência e os aprendizados que a gente teve nesse período que um dos gêmeos ficou internado com bronquiolite. Vamos lá para o vídeo? O vírus sincicial respiratório, que é o VSR, ele causa uma contratura nas vias respiratórias, obstruindo a saída de ar. Então o bebê ele não tem falta de ar, ele tem excesso de ar nos pulmões porque os bronquíolos eles estão fechados. Então ele obstrui aí essa troca gasosa que acontece nos pulmões. O VSR ele não tem cura, então ele, como a maioria dos vírus, né, o tratamento dele é sintomático e normalmente ele é resolvido com o uso de broncodilatadores, como o salbutamol, por exemplo, que é aquela bombinha com o espaçador que a gente utiliza com a máscara. Então, com o ciclo aí do broncodilatador, normalmente o bebê fica bem. Mas em bebês mais novos ou bebê com alguma outra dificuldade pulmonar ou imaturidade pulmonar, o VSR ele pode causar o desconforto respiratório, baixando aí a saturação de oxigênio, que é onde o bebê precisa ser internado para poder receber o suporte de oxigênio. Antes de falar sobre a vacina, eu quero lembrar que os bebês que nascem prematuros, ou seja, até 28 semanas, eles recebem um anticorpo chamado palivizumab, que é um anticorpo contra o vírus sincicial respiratório. Até 28 semanas, o pulmão do bebê ele é muito imaturo, então ele tem uma dificuldade respiratória natural por conta da imaturidade pulmonar, e se ele adquire um vírus que ataca a parte pulmonar, então ele tem a tendência de sofrer muito mais e ser hospitalizado mais do que bebês que nascem no período normal. Embora os bebês com 29 semanas, eles ainda sejam prematuros, mas devido ao alto custo dessa medicação, desse anticorpo, eles não recebem mais. Então, ou seja, bebês a partir de 29 semanas têm uma imaturidade pulmonar ainda, mas já não recebem esse anticorpo. E por isso que é um marco tão importante a liberação dessa vacina que a gestante toma para prevenir o vírus sincicial respiratório nos bebês aí durante o primeiro semestre, em especial bebês prematuros. Em outubro de 24, a Pfizer lançou a vacina Abrysvo por aproximadamente R$2.000. Essa vacina é aplicada em gestantes entre a 24ª e a 36ª semana de gestação. E ela previne, contra o vírus sincicial respiratório até os 6 meses de vida, que é onde o bebê fica mais vulnerável. Em se tratando de bebês prematuros, então, mais importante ainda a aplicação dessa vacina. Embora, como eu comentei com vocês, eles já recebam esse anticorpo antes das 28, mas a partir de 29, como não recebem mais, a vacina se torna aí a principal forma de prevenção da bronquiolite no primeiro semestre de vida. Então, a mãe vai tomar essa vacina, vai produzir o anticorpo e já vai transferir esse anticorpo para o bebê via placenta. Então, é muito importante que se tome essa vacina. Mas devido ao alto custo, por volta de R$2.000 essa vacina foi liberada, o SUS agora, em fevereiro de 2025, aderiu à vacina aí da bronquiolite, no sistema público de saúde. Claro que vai demorar um tempinho aí para regulamentar e começar a ser oferecido, mas já é um grande avanço que o SUS ofereça essa vacina. Então, se você está gestante aí dentro desse período e ainda não foi liberado no SUS, faça um esforço para tomar na rede privada, tem formas aí de parcelar e tudo mais. Mas se você ainda não chegou nas 24 semanas, fique atenta aí porque está já sim em vias de liberar essa vacina no SUS. Agora eu vou contar para vocês como foi a nossa experiência aí com a internação do Henry, que é o Gemelar 2. O Henry nasceu com 2,4 kg.
mas ele tinha uma aparência de bebê prematuro. Então é natural que a gente compare, porque eram gêmeos, né? Então o Isaac, ele nasceu bem maior, nasceu com 3,1 kg, e o Henry nasceu com 2,4 kg. Mas o Henry, ele tinha alguns tracinhos assim de bebê prematuro, sabe? Até a gente falou com o pediatra e ele falou, realmente, parece que o Henry, ele é um pouco mais prematuro do que o Isaac. E aí por isso que a gestação de gêmeos ela acaba sendo de alto risco, porque às vezes um bebê se desenvolve mais e outros menos, que pode ter sido o caso do Henry, ou pode ter acontecido de ele ter chegado depois no útero, né? O pediatra falou que pode acontecer, mas a gente também não tem como saber se de fato foi isso. Pode ser que realmente só tenha sido ali, o desenvolvimento de um é mais rápido e o de outro foi mais lento, como todos os seres humanos são diferentes aí nesse desenvolvimento. Com 5, 6 meses, os meninos pegaram ali os primeiros resfriados. Então aí a gente vai para pronto-socorro, porque aí tem febre, fica com catarro, enfim, aquela coisa. E a gente ouviu de alguns médicos que o Henry era um bebê chiador. Bebês chiadores são bebês que apresentam chiados nos pulmões, mesmo quando não existe um resfriado ou alguma outra doença associada. O bebê tem uma ausculta suja, que eles falam, sabe? Então mesmo que o bebê tá super bem, fica aquele barulho no pulmão. Tanto que quando a gente pegava assim nele, as vozes ficavam, nossa, esse menino tá com chiado no peito, será que esse menino não tá com pneumonia e tal? Mas é uma questão comum de bebês chiadores. Porém, quando os bebês chiadores são acometidos aí por um resfriado, por uma doença que causa essa secreção no pulmão, essa escuta fica muito feia, fica muito pior. Tanto que uma médica falou que parecia uma escola de samba dentro do pulmão do Henry quando ele estava internado. Mas é natural que os bebês chiadores já tenham uma escuta suja naturalmente. E aí, na consulta de 7 meses, em julho, o pediatra estava auscultando o Henry, ele já sabia desse histórico, né, do Henry ser chiador, e ele falou, olha, o Henry está com alguns bronquíolos fechados. A gente, né, pai de primeira viagem, falou, tá, e aí? Ele falou, e aí que a gente precisa acompanhar. Falei, mas não toma medicação? Não, não toma nada, somente acompanhar. Uns 10, 15 dias depois, o Henry pegou um resfriadão, assim, sabe? Muito secretivo, febre, enfim. E aí foi piorando. Então ele pegou, sei lá, na segunda, aí passou durante a semana inteira, foi piorando. Sábado à noite ele tava bem ruim, já tava bastante cansado, bem prostrado. E aí na madrugada de domingo ele não quis mamar. E a gente achou estranho porque ele mamava demais, assim, 2, 3 horas no máximo. De noite ele acordava para mamar, ele dormiu a noite inteira. E no domingo ele acordou bem mal com desconforto respiratório. Então a gente levantava a blusa dele e dava para ver um buraco aqui embaixo das costelas. Inclusive esse é um dos sinais aí do desconforto respiratório. Então o primeiro é esse que fica afundando aqui a costelinha, fica marcando a costelinha. Tem a retração de fúrcula, que é esse buraquinho que a gente tem aqui. E quando o desconforto respiratório está muito severo, o bebê vai ficando meio azulado, acho que é acianado que chama. Então é hora de correr para o pronto-socorro. Como a gente identificou, né, esse desconforto aqui na costelinha, ele não estava nem aqui, nem estava com uma aparência ruim, mas ele estava muito prostrado, muito cansado, então a gente achou que o melhor realmente seria levá-lo ao pronto-socorro. Chegamos no pronto-socorro domingo por volta de 8 horas da manhã, para variar, pronto-socorro lotado, sei lá, acho que tinha umas 30, 40 crianças, todo mundo tossindo, todo mundo ruim, bebês menores, bebês maiores, enfim, gente, época de inverno no pronto-socorro é uma loucura total. Bom, enfim, passamos na triagem, a médica deu uma classificação amarela para ele porque ele estava com 37,5, 38 ali de febre e estava saturando 94. Então ele estava saturando abaixo, mas não era um nível tão preocupante quanto é abaixo dos 90 em bebês. Então deu uma classificação média ali para ele. E aí, gente, demorou uma vida, acho que umas 2 horas pra gente conseguir passar com a médica. Passando com a médica, ela falou que não tava tão ruim assim, que ele tava com um leve desconforto respiratório, nada muito acentuado. Então, que ele ia fazer um ciclo de Aerolim, que é esse broncodilatador que eu comentei com vocês, e também um raio-x. E aí, tudo bem, não precisava, né, desespero, enfim. Ele fez o ciclo de Aerolim, tirou o raio-x e a gente foi pra reavaliação. Ficamos mais de 4 horas esperando a reavaliação, porque o pronto-socorro estava lotado, então mais médicos estavam atendendo do que reavaliando quem já tinha recebido o atendimento. Então ficamos o maior tempão lá na reavaliação. Quando a gente finalmente passou na reavaliação, isso já era mais de 7 horas da noite,
A médica falou, gente, quem que atendeu esse bebê? Olha, é um bebê visivelmente cansado, bronquiolite na certa, vai precisar ficar internado, coloca ele agora no oxigênio, faz o teste lá do cotonete, enfim, a médica fez o maior carnaval lá, saiu correndo com ele, colocou ele no oxigênio, naquela máscara, aí na sequência já veio uma enfermeira fazer aquele teste para pegar o catarro do nariz, enfim, e a gente, né... Meu, a médica que atendeu mais cedo falou que tava um leve desconforto, aqui tinha agora, só faltou assinar o atestado de óbito do menino. Enfim, maior correria, meu marido veio pra casa correndo pra pegar a roupa, enfim, organizar as coisas, tinha que pegar o Isaac na casa da minha mãe, né, que o outro a gente não quis levar pro hospital porque tava bem, enfim. Demos a entrada na UTI por volta de domingo, já umas 9, 10 horas da noite. Quando a médica veio me atender, ela falou, olha Lígia, a gente já colheu o painel viral, que era esse exame do cotonete, e ele fez a aerolim agora há pouco. Então quando a médica começou naquele desespero, ela já pediu para fazer um outro ciclo de aerolim. Então a gente vai esperar até amanhã para ver o resultado desses exames e a gente liberar o protocolo de tratamento dele. Então não vamos fazer nada neste momento e ficamos lá na UTI no domingo à noite, então seria de domingo para segunda. Na madrugada de segunda, passou a fisioterapeuta respiratória. A fisiorrespiratória é muito comum, né, principalmente quando as crianças estão com algum vírus respiratório, estão internadas, porque eles fazem massagens, exercícios que ajudam o bebê a eliminar aquelas secreções. Então vai fazer exercício para estimular a tosse, para aquele catarro que está no pulmão de fato sair. Mas, quando a fisio avaliou ele, ela achou que somente a máscara não estava sendo o suficiente, que a saturação dele estava baixando mais do que o normal. Então, ela pediu para colocar um catéter nasal de alto fluxo, que é o chamado CAF, que são aquelas duas cânulas no nariz que ficam insuflando o oxigênio diretamente, né, nas vias respiratórias do bebê. E aí ela colocou o CAF, porém o Henry estava bem, ele já tinha se alimentado, ele já estava mais tranquilo e eles têm normalmente essa melhora depois que faz o uso do aerolim, que aí faz o broncodilatador e esse ar consegue fluir e melhora, né, lá nas vias respiratórias e automaticamente eles já ficam super bem. Então ela colocou esse tal desse CAF e ele passou segunda-feira literalmente o dia inteiro tentando arrancar aquilo do rosto e algumas vezes ele conseguiu e ficava até machucado porque eles colocam um durex e aí quando arranca eles colocam bem forte assim o durex, fica tipo meio que sai a pelinha, sabe? Toda hora ele arrancava e a gente colocava luva, colocava meia na mão, mas não tinha jeito de ele ficar bem com aquele catéter nasal. Na madrugada de terça, então ele passou segunda-feira bem, o dia inteiro, não saíram resultados dos exames. Na madrugada de terça-feira, o fisioterapeuta passou, falou que ele estava muito bem, que não adiantava ficar colando aquele CAF nele, porque ia machucar muito a pele dele, enfim, como ele estava super bem, que podia tirar o CAF. E aí o fisioterapeuta simplesmente tirou o CAF. Na terça-feira, durante o dia, a médica veio, disse que tinha saído o resultado do painel viral dele e veio totalmente negativo. Isso poderia ter sido um erro de coleta, ali no momento da rapidez, não ter pegado a quantidade de secreção correta, ou mesmo que aquele painel viral que só pega 4 ou 5 vírus, se não me engano, podia ser um vírus diferente que tinha pegado ele, que não era aqueles vírus comuns que tinham no painel viral. Mas que, de qualquer forma, eles iam seguir acompanhando e tudo mais, que o fato de não ter descoberto qual era o vírus não significava que não era um vírus e que não era uma bronquiolite. E como ele estava super bem na terça, a gente achou que na quarta teria alta, porque ele estava somente tomando aerolim, então não teria sentido manter ele no hospital só tomando aerolim. E aí na quarta a gente ficou o dia inteiro achando que ele iria ter alta, não teve. Na quarta noite ele piorou um pouco. Assim que ele piorou, já chegou uma médica nova lá, já falou que ele estava com risco de se engasgar, que precisava voltar com o catéter de alto fluxo e ainda colocar uma sonda nasogástrica nele, que é aquela sondinha para ele poder se alimentar. Então ela tirou a alimentação dele, deixou ele com a sonda somente se alimentando de leite e voltou com o catéter. E aí, gente, os próximos 7 dias que se seguiram foi uma bagunça generalizada naquele hospital. Passava uma médica de manhã, falava uma coisa, o médico de noite falava outra, um falava que estava perto de ter alta, outro falava que estava sem previsão de alta, um falava que não tinha como descobrir o vírus, a outra vinha pedir um painel viral porque não ia ter alta sem descobrir o vírus, uma enfermeira falava que estava perto de tirar o CAF, o outro falava que não podia mais tirar o CAF porque tinha que fazer um desmame do CAF, enfim, gente, uma bagunça total naquele hospital e a gente extremamente inseguro, sem entender de fato o que estava acontecendo.
Nesse tempo, a gente estava trabalhando, então, vivo home office, então quem estava no hospital ficava trabalhando e cuidando do Henry, quem estava em casa tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar do Isaac, além de trabalhar, então assim, gente, uma loucura total. Mas sempre que o médico vinha, a gente compartilhava as informações, e às vezes eu falava uma coisa de manhã pro meu marido, à noite ele vinha e falava outra coisa, eu falava, não, mas a médica de manhã tinha falado isso, enfim, gente, uma zona, uma bagunça. Até que no 10º dia, eu já não aguentava mais, gente, ficar dentro de hospital, é um clima muito ruim, e lá na UTI é até os 17 anos, então tinha gente com um surto psicótico, gritando a noite inteira. Gente, assim, é uma bagunça total, embora na UTI cada um tenha o seu quartinho, na UTI fica muito aglomerado ali, que eu acho que é para fazer esse monitoramento ali, se tem algum sintoma, enfim, gente, mas muito ruim. 10 dias dentro de um hospital, assim, é surreal de ruim, é a pior experiência que eu já tive na minha vida. Então, no 10º dia, a gente já tava meio que surtando, né? Já tava nervoso com aquela informação e a gente já tava acompanhando também que ele só vinha melhorando, já tinha uns 2, 3 dias que ele só vinha melhorando e a gente não via nenhuma movimentação para assim, ele vai ter alta, sabe? Nenhuma evolução para que ele tivesse alta. Então, ele continuava com a sonda, ele continuava com aquele catéter no nariz, mas assim, sem tomar medicação, só tomando aerolinha, enfim, o mesmo que foi feito aí durante 10 dias. Eu falei, se a gente não tomar nenhuma atitude, ele vai ficar aqui 30 dias e a gente não vai para casa. Então, no 10º dia, chamei a enfermeira lá e expliquei todo o nosso descontentamento com essa questão da divergência de informações. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fala que tá bem, outro fala que tá ruim, um fala que vai ter alta, outro fala que tá sem previsão. Enfim, expliquei tudo para a enfermeira. Ela falou, foi super solícita, super educada, falou que ia passar para a equipe médica, né, o nosso descontentamento e pedir ali que a gente fosse melhor orientado para essa questão de quando ele iria ter alta. Aí eu falei para ela que de qualquer forma, se a gente não tivesse alta aí nos próximos 2, 3 dias no máximo, a gente iria assinar aquele termo de responsabilidade e tirá-lo do hospital, acho que é compulsoriamente que fala. Então eu não sei de que forma a enfermeira passou isso para a equipe médica, sei lá, só sei que de noite veio uma médica que eu nunca tinha visto, inclusive eu achei que ela era até diretora ali, sei lá, responsável dos médicos da UTI, mas ela não, ela disse que era plantonista e ela simplesmente disse que se a gente tirasse o Henry do hospital assinando o termo, ele poderia ter uma parada cardiorrespiratória, porque ele não estava lá passeando no hospital, ele estava recebendo sim o tratamento, que o fato de ele não receber outras medicações é porque não era uma bactéria, era um vírus, então não tinha como tratar com antibiótico, enfim, então a médica explicou lá, mas assim, foi totalmente sem noção, né? Não se fala para uma mãe que tá com o filho há 10 dias internado que se você tirar o seu filho do hospital, ele vai ter uma parada cardiorrespiratória, até porque eu estava acompanhando e eu estava vendo que ele estava melhorando já a cada dia. Enfim, a médica falou um monte de coisa, mas eu já estava por aqui, digamos assim, então eu falei para ela que a gente seguia dessa forma, que se ele não estivesse alta aí nos próximos dias, que a gente iria tirá-lo compulsoriamente mesmo, e aí ela foi embora e simplesmente foi isso. Então eu passei toda a situação pro meu marido. No outro dia, quando meu marido foi lá pro hospital, veio lá ali uma médica e aí ela se apresentou como coordenadora ali dos médicos e explicou que iria de fato analisar, porque a gente já estava, né, há 11 dias lá no hospital, iria analisar todo o histórico, todos os exames, e se fosse possível sim, ela daria a alta pra gente naquele mesmo dia. Então, essa médica sumiu, claro, e aí no outro dia de manhã, eles liberaram a alta do Henry. Então, no total, foram 12 dias de internação, uma sensação muito ruim de insegurança, um sentimento de culpa que a gente poderia ter feito ou ter deixado de fazer alguma coisa para evitar aquela situação. Então, assim, gente, de fato, foram um dos piores dias, se não os piores dias da minha vida. E aí, depois que ele teve alta, a gente tomou duas principais providências. A primeira delas foi trocar de pediatra. Então, a gente ficou muito desconfiado da conduta do pediatra que estava atendendo os meninos, principalmente porque há um pouco tempo atrás, 2, 3 semanas atrás, ele tinha falado que ele estava com os bronquíolos fechados, não passou nenhum tratamento, não pediu para procurar um especialista, nada disso, e simplesmente 15 dias depois o Henry foi internado. Então a gente ficou muito desconfiado, muito desconfortável com a situação e a gente acabou simplesmente mudando de pediatra. E a segunda providência que a gente tomou foi procurar um pneumologista.
Isso por conta própria, a gente não foi orientado a procurar um pneumologista. E aí a gente, por conta própria, pesquisou e foi atrás desse médico. E aí fica uma dica para você. Se você tem um bebê que em algum momento te falaram que ele é um bebê chiador, procura um pneumologista. Não precisa de encaminhamento, não precisa o pediatra solicitar. Você liga, marca consulta e chega lá, é o médico que é o responsável por acompanhar os bebês chiadores. E isso, né, de 0 até 17 anos no pediatra, e depois vai continuar acompanhando para o resto da vida, mas aí vai ser um pneumo de adulto. Mas o pneumologista é o médico que vai te orientar a hora de ir para o hospital, remédios naturais, tratamentos naturais, uma fisioterapia respiratória, por exemplo, qual que é o momento de ir para o pronto-socorro, quais os sintomas, sabe? É o médico que vai melhor te orientar para lidar com essa situação do bebê chiador. Inclusive, para que você possa orientar um médico, no caso de você chegar no pronto-socorro, quais as condutas que você tem e o histórico do seu bebê chiador, para que o médico também não se desespere ao ouvir aquela escola de samba, né, como a médica disse no pulmão do seu bebê, e já querer de fato interná-lo sem a real necessidade. E pra gente finalizar, claro, 3 diquinhas básicas aí, se você tá gestante, se você tá nessa primeira fase aí do 0 até os 24 meses, que é uma loucura total, é literalmente eis atrás de vixe, fique atento a essas dicas que podem ser úteis para você. A primeira delas é procure um hospital de criança. Aqui em São Paulo a gente tem o Hospital Menino Jesus e o Hospital Cândido Fontoura. Menino Jesus é municipal, Cândido Fontoura é estadual, mas são hospitais especializados em criança. E na rede particular, o melhor que a gente tem é o Hospital Infantil do Sabará. Hospital infantil entende de criança, então todos os profissionais que estão lá estão preparados ou mesmo treinados para atender crianças. Em hospitais gerais, que atende criança e adulto, normalmente eles vão colocar o profissional onde tiver mais demanda. Então a UTI NEO tá mais cheia, eles mandam todo mundo para a UTI NEO. A UTI pediátrica que tá cheia, vai para a UTI pediátrica. E muitas vezes são profissionais que não sabem lidar com criança e muitas vezes são profissionais que não têm nem o conhecimento técnico ali, uma forma de coletar o sangue, de coletar um PCR, porque eles acham que criança é igual adulto. E na verdade não é. Existe um tratamento especializado, diferenciado no hospital infantil, que a gente só descobriu depois que o pediatra pediu pra gente passar a levar os meninos em hospital de criança. Então, se você tiver criança, procure um hospital de criança e em casos extremos, como o caso de bronquiolite, desconforto respiratório, procure levar nesses hospitais, porque aí é garantia que ele vai receber um tratamento mais adequado para a idade dele e que ele de fato só vai ficar internado se houver a necessidade, porque muitas vezes o médico generalista, por não conhecer, por não ter experiência, ele quer internar a criança por qualquer motivo, assim, pelo receio de estar acontecendo alguma coisa mais grave e ele não saber o que é, tá? A segunda dica, gente, é confie na sua intuição de mãe e de pai. Se você acha que aquele diagnóstico que o médico passou, que aquela informação que está sendo passada não está adequada, não hesite em questionar, não hesite em perguntar e principalmente não hesite em pegar uma segunda opinião. Então o Henry, ele estava super mal, a médica falou, não tá mal não, tá bem. Gente, ninguém conhece o seu filho mais do que você, então se você tá dizendo que seu filho tá mal é porque você conhece. Então às vezes eu penso que os médicos acham que a gente vai no pronto-socorro para dar um rolê com as crianças, sei lá, mas não deixe que o médico te desacredite, sabe? Não, você fala que a criança tá mal, não tá tão mal assim, tá bem. Então, se você vê que a criança não está bem, peça uma segunda opinião, procure a diretoria do hospital, ali a administração, para que você receba o tratamento adequado. E isso também vale para exames. É normal que quando a gente chega lá no pronto-socorro, meio que já tem a tabela dos exames, né? Então, não importa o que seja, eles vão pedir exame de sangue, exame de urina e um raio-x. Pra tudo, gente, você chega lá com dor no cabelo, eles não, vão fazer exame de sangue, de urina e raio-x. Então assim, por exemplo, raio-x vai expor a criança à radiação. A radiação é extremamente prejudicial para todas as pessoas, mas para os bebês ali com alto grau de desenvolvimento, a radiação faz muito mais mal. Então, só exponha a criança a fazer raio-x quando de fato tiver uma sugestão ali de pneumonia, quando o bebê não é chiador e tá com chiado no pulmão, aí tudo bem. Mas no geral, gente, a criança com dor de ouvido fazer raio-x, não. Pergunte pro médico qual que é a real necessidade daquele exame.
Depois que o pediatra nos orientou a questionar sobre o raio-x, a gente já foi umas 2 ou 3 vezes no hospital e a gente pergunta, mas raio-x pra quê? Ah, é protocolo. Eu falei, então, a gente gostaria de evitar porque ele teve internado, fez 8 raio-x sem necessidade, enfim. E por incrível que pareça, todos os médicos concordaram em não fazer o raio-x. Então, se a gente não tivesse questionado, eles teriam feito aí 3, 4 raio-x simplesmente por protocolo do hospital. Um outro exame que é muito ruim de fazer é o exame de urina. Normalmente em bebês eles querem passar sonda, então é uma coisa que incomoda, pode machucar, então assim, pra que vai fazer exame de urina? Então assim, se não tiver uma suspeita ali de infecção de urina, de algo que realmente seja sugestivo do diagnóstico, não tem necessidade de fazer por fazer o exame de urina, tá? E até mesmo o exame de sangue, que provavelmente vai detectar muita coisa, se a criança tá desidratada, gente, pra achar veia é muito ruim. Então, procure entender qual que é a real necessidade de fazer o exame de sangue, enfim, qualquer exame, né? Mas questione o médico, se informe, não tenha medo de perguntar, não hesite, sabe, em tirar suas dúvidas e em questionar se realmente tem necessidade. Então, a gente já negou, sim, de fazer vários raio-x aí nas últimas vezes que a gente levou os meninos no pronto-socorro, e também por 2 vezes a gente negou fazer o exame de urina por conta de ser por sonda. Então, é super importante perguntar, se informar e questionar, e o médico ele não vai te obrigar a fazer um exame que você entende que não é necessário, e com a pergunta certa você vai entender que realmente não tem aquela necessidade. E por último, pra gente finalizar aí esse vídeo, gente, não importa a situação, procure manter a calma. A gente, principalmente nessas situações, a gente percebe muito claramente que a gente não tem o controle de nada. Então, é natural que a gente vai se descabelar, vai chorar, vai querer gritar, enfim. Mas isso não vai resolver nada. A gente dá vazão às emoções, a gente acaba perdendo a razão, a gente literalmente sai do eixo e tem uma grande tendência a tomar decisões erradas. Então, se quiser chorar, se descabelar, né, faz ali o seu momento, né, de descarregar suas emoções, mas volte para o eixo e tente entender o contexto de forma racional para que você tome a melhor decisão, tanto para você, para sua família, mas principalmente para o seu bebê. Então, se você tá ali emocionado, tal, você deixa fazer coisas que não deveriam ser feitas, como esses exames desnecessários, você acaba, ah não, beleza, vamos internar, sendo que às vezes nem tinha necessidade, poderia procurar o pediatra que acompanha o seu filho, né, fazer um tratamento em casa. Então, procure sempre manter a calma para que você não se arrependa depois de ter deixado, de ter tomado decisões ali no momento da emoção. Então, respira fundo, conte até 10 e tome a melhor decisão de maneira racional. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem dicas, sugestões, reclamações aqui nos comentários, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que tenha interesse sobre esse assunto, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.